E aí, turma, tudo tranquilo? Túlio novamente falando com vocês, hoje para apresentar a nossa Weissbier e a nossa Saison. Vocês lembram dela? Nós fizemos essas braçagens quase que simultâneas, né? Uma num dia, a outra no outro, para aproveitar a questão da geladeira. Então, antes da gente partir para a degustação das belezinhas aqui, vamos ver se elas já estão carbonatadas, né? Depois de alguns dias aí de Prime, nós vamos ver como é que ficou como é que foi, né? A receita, né? Como é que nós fizemos essas duas cervejas aqui, ok? É isso aí, turma. Então vamos lá, pessoal. Weissbier, Biabi. Vamos conhecer um pouquinho desse estilo de cerveja segundo o nosso guia de estilos, o BJCP 2015. A Weissbier é uma cerveja de trigo alemã, clara e refrescante, com alta carbonatação, final seco, sensação na boca cremosa, com notas de banana e cravo, produtos da levedura, e no caso a WB06, que é a levedura que nós vamos usar. Um pouco da história, né? A Bavária tem uma tradição que se remonta aí a centenas de anos, a produção de cerveja de trigo. Contudo, foi definido para ser monopólio reservado apenas para a realeza bávara. As Weissbier modernas, né, datam de 1872, quando o Schneider começou a sua produção. No entanto, as Weissbiers claras tornaram-se populares a partir de 1960 e hoje é muito popular, especialmente no sul da Alemanha. Um pouco das estatísticas vitais aí: uma OG de 1044 a 1052, uma FG de 1010 a 1014, IBU de 8 a 15, SRM de 2 a 6 e o ABV de 4.3 a 5.6, ou seja, uma cerveja bem de boa de degustar, hein, galera? Bem levinha, bem refrescante. Alguns exemplos comerciais, eu vou citar essa aí, ó, a Schneider Weiss Unser Original. Vamos para a nossa receita. Foram 10 litros, tá, da Weiss. Eu coloquei o malte Pilsen, que vai trazer aí o sabor maltado, né? Doce, um pouco suave, um pouquinho de nota de mel, enfim, 50%, né, de malte Pilsen, classicão, base, malte base. Depois nós vamos colocar aí 40% de trigo, né, que é exatamente para puxar as notas de pão, castanha, biscoito, um pouquinho de toffee, caramelo. Assim, tudo muito bem suave, tá? Nesse malte de trigo aí. Então, cerveja de trigo, então tem que ter 40% de malte de trigo aí, tá, galera? E por último, para finalizar, nós colocamos a aveia. A aveia ajuda demais nessa espuma cremosa, nesse corpo aveludado, né? Essa sensação aveludada na boca de cerveja, sabe? É muito legal usar aveia. Só que tem que ter um pouco de cuidado, porque a aveia tem muita proteína. E se você colocar muita aveia, você corre o risco aí de dar uma estragadinha na sua cerveja. Então eu coloquei apenas 10%, que foi mesmo só para complementar aí os nossos 100% aí de breja de trigo alemã. Ok, turma? A lupulagem ficou por conta do Hersbrucker, um dos lúpulos nobres alemãos. E foram 15 gramas só, né? Aos 60 minutos. Eu acho até que poderia ter sido um pouco mais, para o amargor ficar um pouco melhor. Mas enfim, optamos aí por essa lupulagem. E eu coloquei esse Eldorado, que era um restinho de lúpulo que eu tinha aqui. Eu não queria desperdiçar ele, coloquei ele no final para a cerveja também não ficar muito sem graça. Então eu coloquei aí 15 gramas no finalzinho do Eldorado que eu tinha aqui, a 0 minutos. A levedura foi a nossa, já disse aqui, classicona WB06, que normalmente dá uma acidez na breja, mas desta vez ela ficou com acidez bem baixa, bem de boa, bem equilibrada. Pode ter sido por conta da fermentação, ter sido bem controlada em geladeira e, enfim, um ótimo resultado no final. Beleza? Vamos abrir as duas e já colocar no copo para a gente poder sentir o drama, né? Claro que eu vou primeiro degustar uma, depois degustar a outra, tá, galera? Então, vamos lá. Saison aqui primeiro. Nossa. Bem carbonatado, hein? Lembrando que as duas cervejas levam trigo, tá, galera? E a nossa
Weiss. Vamos ver aqui também. Eita! A carbonatação simultânea. Tá lá, ó. Espuminha das duas, hein? Nu! Ó, tá aí, galera. A Weiss e a Saison. Então, galera, antes de degustarmos as nossas brejas, vamos falar um pouquinho da Saison. Saison, segundo o BJCP 2015, nosso guia de estilos, comumente uma ale belga clara, refrescante, muito atenuada, moderadamente amarga, de intensidade moderada e com um final muito seco, normalmente altamente carbonatada, usando grãos cereais que não sejam cevada e especiarias opcionais para a complexidade como complemento para o caráter expressivo do caráter da levedura, que é frutado, condimentado e não demasiadamente fenólico. As variações menos comuns incluem versões com menor ou maior conteúdo de álcool, assim como as versões mais escuras com caráter adicional de malte. Olha só que cerveja complexa, hein, galera? Muito legal. Os belgas sacam de fazer breja, viu? Vamos lá, um pouco da história, né? Uma ale de provisão originalmente desenvolvida na Volônia, a parte da Bélgica que faz fronteira com a França, para o consumo durante períodos de cultivo da terra ativo. Originalmente, um produto de menor teor de álcool, de modo a não debilitar os trabalhadores agrícolas. Mas também existiam produtos de taberna com intensidade. Os produtos de maior intensidade e cores diferentes aparecem após a Segunda Guerra Mundial. A Saison moderna, mais conhecida que a Saison do Pont, foi produzida pela primeira vez na década de 1920. Originalmente, uma ale artesanal rústica, feita com ingredientes agrícolas produzidos em fazendas locais, agora produzidos principalmente em grandes cervejarias que ainda mantêm a imagem de suas origens humildes. Por isso que chama Saison, por ser uma cerveja sazonal, galera. E por isso que também chama Farmhouse Ale, que é uma cerveja feita com ingredientes de fazenda. E daí o porquê nós usamos o floco de milho na nossa receita. Vamos lá, as características vitais. OG de 1048 a 1065, Standard, e nós vamos trabalhar sempre nesse Standard aí. A FG de 1002 a 1008. O IBU entre 20 e 35. O SRM entre 5 e 14, aí no caso para as claras. E entre 15 e 22 no caso para as escuras. Uma BVI de 3.5 a 5. As mais leves, de 5 a 7 para Standard, que é no caso a nossa. E de 7 a 9,5, que seriam as supers. Saisons, né? Então tá vendo? Tem uma variação bem grande aí nas estatísticas vitais. Então dá para brincar bastante aí, dá para fazer bastante coisa com os ingredientes e bolar bastante receita diferente aí na Saison. Alguns exemplos comerciais, eu citei a Tank 7, que foi a cerveja que nos inspirou. Bela breja, viu? Vamos lá, uma receitinha para 20 litros. E nós vamos usar esse esqueminha aí de maltes. Pale Ale 59,93%. Por que Pale Ale, galera? Eu gosto muito dessa questão do Pale Ale, porque ele é um malte que ajuda demais, tanto questão de sabor quanto questão de clarificação da breja. Ele traz aí essa questão das notas frutadas, no caso de fruta seca, de mel, de pão. Então, por isso que eu gosto muito do malte Pale Ale. Usei o milho, o flocão de milho, galera, ele ajuda nessa questão de suavizar a breja. Ele não dá gosto na cerveja. Acho que se eu usasse uma quantidade maior, talvez ele desse algum gosto na cerveja, ou alguma diferença, mas não deu. Ele suavizou e também para puxar a questão da fazenda, né? Por ser farmhouse, eram os ingredientes que eles tinham, né, na mão. Por isso que eu pensei no flocão de milho. Daí vem o malte pilsen, 17,12%, né? Só mesmo para dar uma complementada no Pale Ale aí, na receita. O malte de trigo, que aí nós estamos falando aí já da questão da turvidez, para ela ser um pouco turvinha, né? Que mais podemos falar? A questão do biscoito, do toffee, um pouquinho até mesmo de caramelo. Tudo isso o malte de trigo vai ajudar. E por último, para finalizar, a aveia, que é também questão de retenção de espuma, 5,82. Lupulagem civil com nugget para amargor, 10 gramas só, eu achei até pouco, poderia ter sido um pouco mais, aos 60 minutos.
E eu queria usar o Amarillo. Como eu não achei que seria mais original da receita, eu usei o Cascade, que ficou top. 50 gramas aí no finalzinho de fervura, né? Ali 5 minutinhos. E esse Cascade tem um aroma, um sabor incrível, muito legal, galera. Então eu gostei bastante do resultado. Vamos acompanhar como é que foi um pouquinho dessas duas braçagens? Aí já colocando água para esquentar. No caso aí nós começamos pela Saison, tá, galera? Pela Saison. 20 litros, né? Então nós vamos começar com a mais difícil. Aí coloquei um pouquinho, coloquei o ebulidor para poder ajudar um pouco, né? Questão de temperatura. Inclusive agora eu tô com 2 ebulidores, tá, galera? Fiz um upgrade aí no meu equipamento. Tô com 2 ebulidores, porque haja paciência para esperar essas águas esquentar. Aí 65, nós arriamos os grãos, né? Tava aí fazendo a nossa braçagem noturna, misturando sempre para tentar melhorar um pouco a questão da eficiência, né? E foi muito bacana fazer assim, uma braçagem num dia e outra braçagem no outro dia, foi muito legal. Aí a nossa Saison ganhando forma. Depois de tudo, 60 minutos, né? Tanto de mostura quanto 60 aí de fervura. E aí fomos para as nossas leveduras. No caso aí da Saison foi a T58, tá? Então estamos inoculando aí, pegamos uma parte do mosto e fizemos um mini starter, né? Primeiro um mini starter, claro que em temperatura que a levedura aceita, tá, galera? Então fizemos um mini starter aí e tal, ela já aí dando uma acordadinha, foram 2 pacotinhos, vocês puderam acompanhar, no caso da Saison, para dar conta desses 20 litros. Aí ela já estava pronta para ser inoculada e despejamos ela no nosso mosto já aerado, bem aerado, no nosso balde aí no caso, né? E levamos para a geladeira. No dia seguinte, olha aí, as bichinhas estavam roendo o balde. Então, tive que dar aquela limpadinha básica para não ficar aquela cacazinha e seguiu a todo vapor. Fermentamos a 18 graus. No outro dia, nós iniciamos o dia com a Weissbier, que era só 10 litrinhos, jogo rápido. Então, panelinha de novo, arriamos os maltes, aí foi 60 minutos de mostura, depois mais 60 de fervura e pegamos lá a WB06 e fizemos a mesma coisa. Colocamos lá o mosto na geladeira para chegar na temperatura, esperamos ali a levedura começar a dar uma acordadinha e depois inoculamos ela no nosso mosto, aí no caso 10 litrinhos de Weissbier. E colocamos a WB06 aí para comer os açúcares, no caso poucos açúcares, né, deste mostozinho aí. Então tá lá, inoculando a levedura, a WB06, e aí aguardar elas fazerem a breja, tá, galera? Vamos ver como é que ficou? Eu aqui já de cara vou falar pra vocês, viu? A Saison tá um aroma explodindo. Eu vou deixar ela para depois, senão ela vai atrapalhar a degustação da Weiss. É o seguinte, vamos lá, Weiss. Olha, neutra, né? Bem neutra, eu consigo pegar mais aqui o malte de trigo. Assim, eu diria aí um biscoitinho bem leve, mais nota de pão mesmo ali, de trigo. Aroma de trigo aqui prevalece. Questão de malte, tá? Porque assim, pra ser sincero com vocês, o que tá ressaltando aqui mesmo é a banana. Nossa! E olha, gente, a ideia é a cerveja ficar turva. Mas olha só, olha isso. A cerveja tá bem clarificada, hein? Eu gostaria que ela ficasse mais turvinha. Talvez aqui, se eu der uma misturadinha aqui na garrafa, ela fique um pouco mais turva, que é do jeito que ela tem que ser mais, né? Mas enfim, tá bom, né? Pra quem não usa gelatina, tá ótimo, né? Vamos lá. Banana, eu cravo aqui. Cravo. É aquele negócio, né, cara? Fazer cravo
um ebulidorzinho ali sem rampa de temperatura, acho que é quase impossível. Tem que fazer uma parada proteica aí de 40 graus, sei lá, 50, senão não faz o cravo. Mas a banana tá legal, mas não tá aquela banana enjoativa não, tá banana bem suave, de boa. E olha só essa espuma, galera. Que isso, né, cara? Super cremosa a espuma da cerveja. Top, top. Vamos ver. Nossa, muito refrescante. Que delícia, cara. Dá vontade de virar o copo inteiro, galera. Engraçado, eu peguei um pouquinho de mel. Mas, estranho, né? Um pouquinho de mel eu peguei aqui. Nossa, que delícia. Que delícia. Não, olha, lúpulo não tem nada. Muito pouco, muito baixo o lúpulo. Realmente, a levedura rouba a cena aqui, a WB06. Não tá ácida. A WB06 aqui não tem acidez. Uma acidez bem leve, eu diria. Mas, realmente, a cerveja é muito gostosa. Mas assim, cerveja pro dia a dia. Pra tomar de quantidade, álcool muito leve aqui. Nós estamos com 5% de álcool, né? Muito de boa. Gente, bonita cerveja, gostosa. Olha a espuma. Olha a espuma. Olha isso aqui. Belíssima cerveja. Gostosa. Meu copo tá meio sujo aqui, mas gostosa a cerveja. E suave. Bem suave mesmo. Ah, tá. Vamos falar aqui um pouquinho do que ela combinaria. Eu diria carnes brancas em geral aí. Peixe, frango, carne de porco, enfim, cara, cerveja alemã, muito tranquila mesmo, cerveja vai combinar com muita coisa aí. Cervejinha pro dia a dia, tá, galera? Vamos deixar ela separadinha do lado aqui e vamos pra Saison, que já até baixou a espuma, deixa eu colocar um pouquinho mais. Eu deixei ela pra depois, porque o aroma dela tava até inclusive me atrapalhando um pouquinho aqui, porque esse lúpulo Cascade é violento. Ó, ela também tá um pouco clarificada, não tá aquela mil maravilha, não. Ela tá um pouquinho mais turvinha do que a Weiss, mas olha que dourado bonito, intenso, cara. Olha que bonito, olha a comparação ela com a outra, né? É um dourado mesmo, um dourado profundo, bacana, cara. Olha, bonita a cerveja. Esse colarinho, então, perfeito. A espuma também bem cremosa. Eu diria a espuma um pouco menos cremosa do que a espuma da Weiss, né? Interessante, hein? Olha, nossa, muito gostosa, assim, em termos de aroma, tá, galera? Ó, que isso. Vamos ver se eu consigo pegar malte, porque o lúpulo aqui não tá deixando pegar nada de malte. Olha, eu consigo aqui talvez um pãozinho assim, um pão, um pouquinho de pão, mas assim, mais suave. Eu consigo pegar aqui assim, um pouquinho de biscoito, talvez castanha, caramelo, vai, um caramelinho, mas assim, mais uma castanha, mas muito leve, muito leve. O lúpulo não deixa, ó. O Cascade não deixa eu pegar muita coisa. Eu diria que é isso aí. É um lúpulozinho, o lúpulo Cascade que domina. O outro lúpulo nem aparece aqui, que é o Nugget, né? Nem aparece. Vamos ver se ele vai dar o amargor que eu queria, né? Porque o Cascade aqui invadiu. E aí seria isso. Um pouquinho de pão, um pouquinho de castanha. Bem longe, bem longe. Vamos lá, vamos lá. Nossa, que delícia. Nossa, isso! Com certeza, a Farmhouse Ale foi uma das melhores cervejas que eu fiz até hoje. Violenta, refrescante, cítrica, tem limão, tem laranja. Cerveja complexa. Os belgas sabem fazer cerveja, viu, galera? Sabem mesmo o que eles estão fazendo. Tem limão, tem laranja.
tem o cítrico. Aí tem um apimentado no final, sabe? Que seria, no caso, o fenol dessa cerveja, né? Essa pimenta. Eu acho que a T58 também dá isso. Olha, a espuma também tá colando no copo, mas a espuma não tá tão intensa quanto aqui, ó. Né? Mas que isso, cara. Nossa, que cerveja gostosa, galera. Que cerveja maravilhosa. Olha, realmente, muito gostosa, muito gostosa. Ela tem um azedinho de limão, mas assim, um azedo gostoso, um azedo suave. Ela tem uma laranja intensa, sabe? Cítrica. Olha que isso. Lembra um pouco pêssego também. Mas assim, é de boa, sabe? Tá tudo muito bem equilibrado no copo. É uma complexidade, uma cerveja realmente muito interessante, muito interessante. Que isso? Botou até a Weiss aqui no chinelo, tadinha. Nó. Galera, tem jeito não. Eu acho que é por isso que a gente bebe, né? Não tem como não. A gente bebe e a gente faz. Muito gostosa. Dá vontade de não parar. Turma, é isso. Ó, ela também, acho que seria a cerveja, sabe, praiana, vai. Peixe, frutos do mar aí, vai combinar muito frutos do mar, né? Mas, poxa, combina com tudo, com massa, com tudo, cara. A cerveja para os chefes de cozinha devem amar esse estilo. Eu acho que eu não comentei para vocês, talvez eu tenha comentado no Instagram, que eu fiz essa cerveja pegando meio que um clone daquela Tank 7. Que quem conhece a cerveja sabe que é uma saison bem famosa aí. Só que eu queria ter feito ela com o lúpulo amarelo e eu não achei no dia, achei só o Cascade. E assim, eu acabei usando o Cascade e não arrependo. Eu achei assim, realmente um lúpulo fodástico, muito gostoso, muito bom. E não arrependo não, galera. Assim, ficou muito gostosa a cerveja. Usei flocão de milho. O milho aqui não aparece na cerveja, mas eu notei que ele dá uma suavizada. Da mesma forma que a aveia, tanto aqui na Weiss quanto na Saison, ela traz sabe aquele aveludado na língua, aquela coisa gostosa para cerveja? Eu gosto de usar aveia. Então é interessante a gente fazer essa brincada e a Saison permite isso, né? E também a Weiss. E realmente ficaram todas as duas cervejas bem gostosas mesmo. Claro, levando em consideração que a Saison ficou com o lúpulo, sim, um aroma bem mais ressaltado. Talvez até fuja um pouco do estilo. Mas galera, olha, eu vou falar com vocês, muito bacana. Façam essas receitas, elas estão aí disponíveis para vocês. E vocês não vão se arrepender, vão gostar bastante. Beleza? Vamos continuar. Quem me segue lá no Instagram, continua curtindo lá os vídeos que a gente posta, é uma mistureba de tudo. E quem me segue no YouTube, são os vídeos mais formais, mais focados nas receitas. Dá aquele joinha pra gente, quem não conhece o canal aí, tá caindo de paraquedas, se inscreva. E vamos caminhar, vamos fazer outras receitas. Eu tô com uma IPA fermentando e vou falar, também vai ficar top. Se não contaminar, não vai acontecer nada, né? Mas vai ficar top demais essa IPA também. E essa sim eu usei amarelo. Beleza? Saison, Weissbier. Tamo aí, tamo junto. Bora beber, galera.